Olá, pessoal. Hoje estaremos aqui no Falando de Construção com o Rafael Sack. O Rafael, eu não sei como é que ele arranja tempo para tudo que ele faz. Ele é presidente do Sindicato da Construção Pesada do Rio Grande do Sul, vice-presidente da CEBIC, preside a empresa dele, que é a RGS Engenharia. Ele é diretor da Urbana PPPs e Concessões. Ele participa de 17 conselhos. Está sendo empossado agora na Santa Casa para mais uma atividade nesse aspecto de voluntariado. É um excelente pai, um excelente marido. Eu, sinceramente, não sei como é que ele consegue dar tempo em tudo isso, mas vocês verão que a energia dele, o coração que ele põe nas coisas que ele faz, explica toda essa dedicação a tudo que o Rafael tem feito. Nos últimos tempos, ele trabalhou com 3 projetos icônicos. Um que é o lote 3 da Orla de Porto Alegre, do Guaíba. Outro, a revitalização do centro de Porto Alegre, onde ele teve que conviver com as pessoas transitando e ele consertando o centro de Porto Alegre. E um que nós falaremos bastante hoje, que é o Pier Turístico, em Itapema, no litoral de Santa Catarina. Um empreendimento icônico, no qual você transforma um problema ambiental, resolve o problema ambiental através do investimento da iniciativa privada e transforma num empreendimento maravilhoso, rentável e exemplo para o Brasil e para o mundo de como é que a gente resolve esse tipo de coisa. Bem, então vamos conversar um pouquinho com o Rafael Sack. Rafael, obrigado pelo convite de poder estar prestigiando a gente aqui, essa conversa aqui que a gente tem no Falando de Construção. Queria te provocar de imediato, Rafa, na linha de que você nos explicasse como é que vocês resolveram um problema ambiental, na verdade, e transformaram num negócio que, ou seja, é o melhor dos mundos. É como que você resolve um problema e ainda gera emprego, renda, diversão para o pessoal aí em Itapema, em Santa Catarina. Bom, primeiro, um prazer estar aqui contigo, Zé Carlos, meu querido amigo, gremista, eterno presidente da CEBIC, pessoa que eu tenho uma profunda admiração, respeito e amizade. Bom, falando do Pier, o Porto Pier, vamos lá, para resgatar, para que as pessoas entendam, quando a gente fala de uma obra daquela que parece aparentemente gerar um impacto negativo ambiental por ser construída dentro do mar, eu vou voltar um pouquinho a fita e vou para o pré-pier, né? Para que todos entendam, então, como nasceu o Pier de Itapema. Existe um problema grave nas costas, nas linhas costeiras no mundo inteiro, em cidades planas, né, que fazem divisa então com o mar, né, que estão aí nessa borda d'água disputando espaço com o mar, que é um problema de drenagem urbana. Porque a drenagem urbana ela é basicamente conduzida por condutos por gravidade, condutos que vão levando as águas então por gravidade para determinados mananciais, aquíferos, enfim, para regiões que possam absorver essas águas e aí infiltrar ou dispersar elas. Então, quando a gente tem uma região muito plana, com o lençol freático elevado, como é o caso das regiões costeiras, litorâneas, onde a cidade, praia, está nivelada com o mar, diferente daquelas que a gente vê às vezes na Europa, que a cidade está lá em cima de uma montanha, então tem lá 20, 30 metros de desnível, aqui não, nosso litoral ele é muito plano, a gente acaba tendo uma dificuldade de promover a adequada drenagem urbana. Então, a gente tem tubulações que, em geral, a gente tem algumas soluções que a gente utiliza. Ou a gente utiliza condutos forçados, de alguma forma, ou a gente utiliza muitas casas de bombas para poder levar por bombeamento para esses corpos hídricos. E também tem uma outra solução que ela é bastante usual, que são lagoas, corpos hídricos de recepção. Então, tu cria lagos e conduz essas águas pluviais até esses lagos. Tu cria lagos em espaços públicos para que eles possam amortecer as águas pluviais, até um certo limite que elas vão extravasar. Naturalmente, toda obra hidráulica ela é calculada para um determinado período de retorno, que é a maior chuva nos últimos X anos. Né? Então, em geral, drenagem a gente usa 5 a 10 anos de período de retorno. Então, como é que a gente faz isso numa cidade urbana? Bom, a gente tem que
investir, e a gente sabe que os recursos são extremamente escassos. Tá? Então, investir em drenagem urbana não é uma prioridade natural dos governos, eles acabam preferindo investir em mobilidade ou, eventualmente, até em saneamento, que sim, é uma questão de saúde, água potável, esgoto tratado, né? Sim, super importante. Mas o problema lá, focando na região da Costa Esmeralda, ali onde está o Pier de Itapema, Pier de Itapema é numa divisa entre Porto Belo e Itapema. Então, ao sul temos Porto Belo, ao norte temos Itapema e o rio Perequê, que divide os dois municípios. Esse rio, ele recebe contribuições de ambos os municípios, contribuições de esgotos pluviais, de esgotos cloacais e de material lixiviado, carreado das ruas. Bom, Porto Belo não trata esgoto, Itapema tem um tratamento de esgoto quase universalizado. Porém, essas cidades, elas têm uma questão que é muito comum no litoral brasileiro, de sazonalidade populacional, que durante o verão elas multiplicam em muitas vezes a quantidade de pessoas que estão na cidade. Itapema, por exemplo, tem aproximadamente 100 mil habitantes e no verão passa de 1 milhão de habitantes. Então, como é que tu trata água para toda essa galera? Como é que tu coleta o esgoto e trata o esgoto? Né? Então, isso tudo é muito delicado. Aumenta a quantidade de lixo que as pessoas produzem, tudo isso é muito complicado. Né? E em Porto Belo, além de não ter o tratamento de esgoto, também tem o problema das águas pluviais que devem ser conduzidas, em geral, para algum tipo de manancial, algum corpo hídrico. E esse corpo hídrico, o rio Perequê, ele recebe muitas contribuições de Itapema e de Porto Belo. Então, quando a gente percebia, né, e aí esse caso serve para vários lugares do Brasil, tá? São situações sempre muito análogas. Quando a gente percebia que em qualquer chuva, né, um pouco mais intensa, né, o rio, por ser um rio muito curvilíneo, a gente chama em engenharia hidráulica de rio senil, ele tem pouca velocidade. Por que ele tem pouca velocidade? Porque ele faz muita curva. É o princípio de um carro. Tu vai subir uma serra ou andar numa pista curvilínea, tu reduz a velocidade. O rio também. Esses processos de excesso de curva geram erosões e deposições, mas o rio ele vai se moldando ao longo do tempo, mas ele continua sem ter força. Então, na reta final, esse rio acabava ganhando um pouquinho mais de velocidade, mas ainda muito insuficiente para projetar essas águas para dentro do mar. Então, qualquer grande chuva agita um pouco mais o mar e o mar exerce uma pressão que o rio não consegue suportar. Então, as águas do rio que levariam os sólidos, até às vezes sem chuvas, tá? Elas não têm força para penetrar com uma língua dentro do mar, né, e dispersar esses poluentes. Então, o que acabava acontecendo? Todo esse esgoto que cai, esgoto cloacal, esgoto industrial, essa sujeira que vem das ruas, e aí que tem muitos sólidos, tem muita areia, muito argilo mineral, tudo isso que vem das ruas acaba indo para o rio, e esse rio, como ele não tem força e vazão para ter fluxo contínuo, ele acaba tendo novos processos de deposição e retorno desses poluentes, ou mesmo dispersão na linha costeira. Ali, logo que o rio encontra o mar, ele dispersava os poluentes, e ele era extremamente assoreado, ao ponto de a gente atravessar de Itapema para Porto Belo, um rio de mais de 40 metros de largura, a pé, em qualquer fase do ano. Isso é o que acontecia. Então, quando chovia, o rio tentava projetar as águas para o mar, encontrava um paredão, não tinha força, né? Lembrando, vazão é velocidade vezes área. A área estava extremamente reduzida por conta do assoreamento e a velocidade também, né, por vir já de um trecho muito curvilíneo e por não ter declividade, é um rio muito plano, então a vazão era muito baixa, e a vazão ela é proporcional à força que esse rio vai empregar para dispersar isso. Então o que acontecia? Essa água retornava por um efeito chamado remanso, ia tamponando os pluviais e gerava um caos na drenagem urbana que qualquer chuva um pouquinho mais forte, a tubulação de drenagem já não tinha mais capacidade de nada, e aí gerava alagamentos. Então, o primeiro problema ambiental, um rio praticamente morto. Por quê? Porque todos os poluentes ficam no rio, ele não os dispersa. Segundo problema, social, alagamentos. Os alagamentos são decorrentes da falta de força do rio, que não consegue projetar isso para o mar, não consegue ter vazão, e tu não briga com o mar, o rio não briga com o mar, ele dialoga com o mar, só que nesse caso, ele não conseguia nem dialogar. Então ele não conseguia nem ter esse mínimo de penetração, que ela é mútua de um para o outro, a depender dos esforços, das correntes, né, das marés, ele não conseguia ter essa convivência harmônica com o mar, ele sempre perdia.
E a gente tinha ainda o aspecto que era a balneabilidade, que era há 20 anos a gente não tinha balneabilidade no entorno do Rio Perequê, porque os sólidos, os poluentes que ali chegavam, se dispersavam no corpo praial, então eram águas escuras, areias poluídas, impraticável praticamente de banho, as pessoas vão para o banho porque elas estão lá, mas era em termos de balneabilidade, a gente não tinha balneabilidade. Então, qual era a obra de engenharia que é muito comum no mundo inteiro para resolver esse problema? Criação de 2 guias correntes, no caso 2 moles de pedra, com uma posterior dragagem do rio para aumentar tamanho de calha, né, se possível dar um pouco de declividade para aumentar a vazão, e vindo lá de uma região um pouquinho mais distante para ele conseguir ganhar velocidade. E aí esses guias correntes entram mar adentro, naquele caso ali aproximadamente 310 metros, até um ponto que a gente calcula hidraulicamente, através de fundeio de boia, levantamento hidrodinâmico, a gente faz batimetria, faz estudo também de biota aquática, de salinização, de mangues, etc. A gente faz um estudo bastante amplo, tanto sobre o espectro ambiental quanto técnico, para verificar, primeiro, a extensão da obra de engenharia, segundo, a gente calcula os moles. Mole não é jogar qualquer pedra de qualquer jeito, uma estrutura de mole é calculada, tu tem tamanho, peso de pedra por tipo de camada, então uma obra de engenharia robusta e complexa, que se não for feita adequadamente vai romper na primeira chuva, e aí essas obras resolveriam esse problema. Bom, e onde é que surge o pier? Em 2000 e aproximadamente 10 anos atrás, um empresário local lá, o Luciano Dallo, sabedor que a prefeita já estava querendo fazer essas obras de mole para resolver o problema, o Luciano, ele, numa vinda lá dos Estados Unidos, ele traz a ideia para a prefeita de um pier turístico. Olha, por que não faz um pier turístico aqui? Né? Porque lá tem os piers muito famosos, Pier de Santa Mônica, Pier Navy, que são piers, que são plataformas elevadas, sob pilotis, sob pilares, e que a água passa embaixo naturalmente. Ela continua, essa estrutura sobre as águas não interrompe o fluxo. Ora, este nosso pier de Itapema, ele é fechado embaixo, não passa água. Ele tem um sistema de estacas-pranchas com aterro hidráulico, justamente para cumprir a função técnica de guia corrente. Então veja, eu não precisei executar toda a obra para resolver o problema ambiental e social do município. Inclusive, logo após o término da infraestrutura, que adentra 310 metros mar adentro, a gente já teve resultados, porque hoje a gente tem drone e tem os próprios prédios ali da frente, que as pessoas tiram muitas fotos hoje e publicam, mostrando as águas escuras do rio entrando no mar e dispersando no sentido do mar, adentrando ao mar e não retornando para a costa como era usual. Então são fotos lindas que mostram a eficiência, porque o corpo hídrico, mar, tem uma capacidade de receptação, dispersão, sem risco de dano ambiental gigantesca, coisa que o rio não consegue, até porque o rio ele é uma fonte de coleta de água para tratamento. Então a função técnica do pier, por ser fechado, por cumprir uma função análoga a um mole de pedra, ela é de ser um guia corrente. E esse empresário trouxe isso e trouxe a ideia, pensando, olha, e se prefeito, e se não fizer um pier aqui, em vez de fazer um mole, e de repente faz fechado, e doou lá um estudo para a prefeitura, né? Acabei virando muito amigo do Luciano Dallo, um grande empresário de Itapema, né? Uma pessoa muito querida, e aí doou para a prefeitura pegou, contratou uns estudos de forma gratuita, ela abriu um chamamento, teve uma empresa que doou um anteprojeto, né, de um pier turístico, que era um pier que inicialmente tinha 140 metros por 20, né, gerou um orçamento e entregou para a prefeitura. E a prefeitura fez um edital de concessão. Então eu entrei lá quando o edital estava pronto, assim, quase em vias de ser lançado. Por quê? Porque as pessoas não acreditavam no tal do pier, que o privado investiria todo o valor e se ressarciria das atividades exploratórias que ele iria colocar em cima do pier, ou da forma que ele fosse utilizar o pier como fonte de receita. E eu fui chamado aqui porque eu estava revitalizando a Orla do Guaíba, que acabou sendo um trecho muito emblemático, a maior pista de skate da América Latina, e eu fui chamado ali por corretores que me levaram, já são grandes amigos hoje, disseram, olha, tu não quer construir um pier em Santa Catarina? Eu falei, como assim? Opa, obra em mar, tô dentro, quero estudar. Mas para mim era uma obra. Quando eu sentei numa segunda-feira de carnaval de 2021 com a prefeita Nilza, ex-prefeita, no momento já era reeleita, encerrou seu mandato agora na última leva de prefeitos, a gente fez uma apresentação da empresa, apresentamos o que a gente sabia fazer e tal, e ela disse, olha, precisamos de empresa aqui, vocês
participem da licitação. Eu quero botar uma licitação na rua que tenha 50 participantes, mas as pessoas, elas parecem que não acreditam nisso. E construir em mar, Zé, é muito diferente de construir em terra. É outra dinâmica. Assim, é completamente distinto. Mas o concreto mesmo. Até o concreto a gente muda, a gente usa outro tipo de cimento, a gente usa outro tipo de recobrimento, é outro tipo de classe de agressividade, os tipos de equipamento são diferentes, a gente fala em usar batelão, em usar estruturas flutuantes às vezes, enfim. Tudo muda um pouco, e fora que o cálculo para se chegar até aquele método construtivo é completamente distinto, e poucas pessoas fazem isso hoje no Brasil. Em relação à quantidade, né, que nós temos de profissionais. Muito pouca gente vai para essa área. Sou pós-graduado em engenharia portuária. Então, a gente começou a estudar esse processo do Pier, e eu disse, olha, ele tinha vários erros ali, técnicos, que grosseiramente a gente enxergava, mas ora, isso é uma concessão, ela pode ter reequilíbrio, o instrumento convocatório permite isso. Ora, se tiver algum desequilíbrio, lá na frente a gente corrige. Bom, estudamos a licitação, participamos, ganhamos. E aí eu comecei a estudar, comecei a chamar um time de parceiros, que eu já tinha em outros projetos, um cara especialista em projetos de portos, de dragagens, um grande parceiro com quem a gente vem desenvolvendo outros projetos aí, Brasil afora, um arquiteto que é especialista também nessa área náutica, enfim, montamos um time para entender o projeto, as fragilidades, as potencialidades. E aí esse time ele vai crescendo na razão do que a gente foi entendendo a grandiosidade do projeto. Hoje o Pier de Itapema ele tem 310 metros de extensão por 33,5 de largura. Ele tem uma média de 4 andares. Ele tem um estacionamento dentro da água. Ele tem o Hard Rock, que é uma âncora, né, que virou a primeira operação do Hard Rock mundial dentro do mar, né? Isso é claro que é um chamariz para outras operações também. Tem mais de 50 operações, mais de 54 operações. São 20.829 metros quadrados de construção sobre o mar. Esses 20.829 metros quadrados a gente fez em 4 meses. E interessante é que, veja, quem licenciou essa obra, uma obra dessa em mar, ela é licenciada por... Ela requer autorização, e aí leia essa autorização sob a forma que for, de documento, de licença, de nada a opor, de 4 agentes. Primeiro é o município, que é quem detém o poder de conceder aquilo ali. A concessão ela é do município, que nós vencemos, e depois ele concede alvará de construção, vai ter o Corpo de Bombeiros concedendo PPCI, etc. afins. Segundo, o órgão ambiental. Naquele caso, por delegação de competência do IBAMA, o IMA, Instituto de Meio Ambiente, era o responsável pelo licenciamento daquele tipo de obra. Depois nós tínhamos a Marina, a Marinha do Brasil, que ela emite o seu nada a opor quanto àquela construção, porque ela é responsável por toda a faixa costeira e pela parte de navegabilidade, então ela faz cadastro em plantas, né, de navegação, cartas náuticas, e a SPU, Secretaria de Patrimônio da União, coloca a precificação do uso do espelho d'água. Tá? Então a gente paga, por óbvio, para a União, pelo uso do espelho d'água, paga uma outorga anual bastante pesada, significativa. Então, tudo isso a gente tinha que fazer de alguma forma. Então, a gente iniciou o processo e a gente licenciou o Pier. Ambientalmente, a gente teve autorização para construir ele em pouco mais de 1 ano e 1 mês. 1 ano e 2 meses, tá? Enquanto um prédio em Itapema ou Porto Belo, que licenciam hoje mais de 400 prédios por ano, demora pelo menos 18 meses. Zé, vou puxar um pouquinho a brasa para o nosso assado. Isso é competência. Tá? Então a gente montou um time competente. A gente teve uma única devolutiva do IMA, em termos de conteúdo, que foi uma planta que a gente havia digitalizado e que não tinha, ficou ilegível. Né? A gente dialogou com o órgão, a gente trabalhou muito forte, a gente juntou um time de profissionais muito bons, de todas as áreas. Assim, é injusto mencionar A, B ou C, porque é um grupo grande, liderado pela RGS, pela minha empresa, e por mim, como responsável técnico de todo o processo. Não existe nada que tenha acontecido no Pier, nesse processo, que não tenha o meu nome, não tenha o meu crivo. Né? E só que esse processo do Pier, ele cresceu. Tu pega um Pier de 140 por 20, que são 2.800 metros quadrados, e ele tinha várias fragilidades. Por exemplo, quando a gente chega no canto da praia, no cantinho ali do Pier, bem na bordinha ali
de Itapema, a gente não tinha rua para chegar no pier. Ora, como é que eu coloco um pier e não vou ter rua de acesso a ele? E mais, como é que as pessoas vão frequentar o pier se não tiver estacionamento? Não tinha nada disso previsto. Então a gente foi ampliando, ajudando o município, a gente doou um projeto para o município do arruamento, de repente, depois ele tentou buscar financiamento na ANFRE, que é a Associação dos Municípios da Foz do Rio Itajaí, daí eles mudaram o projeto, fizeram o projeto próprio deles, mas enfim, a rua ficou pronta 2 semanas antes da inauguração do pier, que foi 22 de dezembro de 2025. Né? E a gente ajudando muito na execução, né? Com as contribuições que a gente pôde dar no momento. E aí, nesse meio de caminho, claro, o investimento cresceu muito, tu ter uma estrutura que sai de 2.800 metros quadrados para 20.829 metros quadrados, 4 andares em média. Lá na ponta, no Hard Rock, a gente tem 6 andares, né? Tem uma academia de frente para o mar, lá termina o estacionamento no underground ali, no subterrâneo, mas lembrando, o estacionamento ele é dentro do mar, mas não é abaixo do nível da água, tá? Porque daí a obra de engenharia seria mais complexa e emplacaria um custo desnecessário, tá? Teria que ser uma caixa vedada, enfim, com outro tipo de preocupações. E lá na frente do estacionamento ainda tem uma mega academia, uma operação que o cara vai poder estar na sua esteira ali, enxergando o mar manhã, tarde e noite. Então, é um projeto realmente inovador, é o primeiro pier turístico da América Latina que gera emprego, combate alagamentos, recuperou o Rio Perequê e gera tributos para o município, fez um novo destino turístico para Itapema e hoje, né, passados 70 dias da sua inauguração, batemos a marca de 1 milhão de visitantes. Mais de 1 milhão de pessoas em pouco mais de 2 meses. Pois é, Rafa, exatamente é isso que eu queria. Você nos deu aqui uma aula de engenharia do que foi isso. Mas eu queria muito fazer esse vínculo. No fundo, você está dizendo o quê? Você aumentou a vazão do rio, precisava de um projeto de engenharia para fazer isso. Esse projeto, a drenagem no Brasil é um problema seríssimo, eu tenho estudado isso. A drenagem não tem fonte de financiamento. Isso é um problema sério. O esgoto, a mobilidade, tudo isso sempre tem uma fonte de receita que gere o financiamento. Não é o caso da drenagem. Ninguém paga para ter uma galeria de água pluvial na frente da casa dele. Né? Isso não existe. Só que a drenagem é um dos maiores problemas que a gente tem hoje no Brasil e cada dia vai ficar pior com mudanças climáticas e coisa e tal. Então vocês aumentaram a vazão do rio, que estava jogando poluentes na beira da praia, prejudicando a economia, prejudicando a ecologia, tudo isso aí. Só que como vocês financiaram? Através do empreendimento privado, através do investimento de vocês, através das ideias empreendedoras. Eu estou querendo levar muito para isso, Rafa, porque a gente muitas vezes vira vítima de xiitas que acham que nada pode ser feito, quando na verdade o que a gente defende como empreendedor é que vamos dizer assim, ações criativas, ações desse tipo, elas realmente mudam o mundo e melhoram a vida de todo mundo, sem haver nenhum impacto negativo em termos ambientais. Eu queria agora, você colocou um ponto em cerveja, 1 milhão de pessoas passaram em 70 dias no local desse. Isso é uma coisa maravilhosa. Eu queria muito que você falasse, vamos dizer assim, o que o empreendimento tem hoje. Ele tem o Hard Rock, ele tem a academia, o que vai ter mais, o que já tem, qual é o prazo que vocês estão fazendo para ele fazer tudo isso, e como é e como é que vocês idealizaram esse mix, esse negócio, porque eu acho que vocês foram os pioneiros. Mas essa oportunidade deve existir em muitas outras cidades do Brasil afora. Sim, sim. A gente já fomos procurados de uma forma rasa por mais de 20 municípios dentro do Brasil, assim, com capacidade de executar isso, porém, a gente sempre tem que avaliar a viabilidade. Onde o privado bota dinheiro, ele precisa do retorno, né? E então, assim, mesmo que tu vá trazer um fundo, que tu vá trazer um cara extremamente capitalizado, a não ser que ele queira fazer uma doação, por exemplo, o Zé é um cara bilionário, eu quero doar um pier turístico, não me importa o retorno. Ok, mas isso não é uma realidade, né? Normalmente não é a realidade. Eu acho que a gente bastante capitalizado. Com essas hipóteses, porque isso são exceções. A gente tem isso são exceções. Então, como é que a gente faz assim, Zé? É importante só resgatar uma questão que é muito importante.
No decorrer do caminho, quando o projeto começou a ganhar dimensão, eu comecei a prospectar funding. E aí, eu comecei a prospectar funding com uma Selic de 3,75 ao ano. Ali num momento já delicado da pandemia, com uma Selic apontando um crescimento que ninguém imaginava até onde ela chegaria, né? Nem o mercado financeiro, aliás, ninguém imaginava a extensão da pandemia. Então a gente começa a prospectar isso, né? E eu venci a licitação na metade do ano de 2021, quando a gente ainda não tinha o descolamento da curva da inflação com os crescimento real dos custos de materiais de construção, de infraestrutura, né? Então eu comecei a prospectar quando a gente tinha uma situação ainda controlada economicamente em relação ao aumento de custo, né? E a gente tinha ainda uma Selic relativamente baixa. E nesse meio de caminho vem toda a dificuldade que a pandemia trouxe para as empresas do setor, várias recuperações judiciais, isso impactando direto em crédito, aumento exponencial de Selic, e isso impacta em dificuldade de funding, porque é um projeto privado que não tem um RET, por exemplo, né, um regime especial de tributação do Minha Casa Minha Vida, né? Ele é tipo assim, tu que paga a conta. E aí a gente vinha conversando com fundos, com agentes, com bancos até, e eles eram muito reticentes porque a gente não tinha licença ambiental. Quando saiu a licença ambiental, bom, a pandemia já tinha agravado, a Selic já tinha subido e outras dificuldades vieram. Então, nesse meio de caminho, e eu não tinha pernas, muito transparente, eu não tinha perna para tocar um projeto de mais 50, 60 milhões de reais, que eu invisto 50, 60 milhões de reais e vou começar a me ressarcir ao longo da operação dele. Né? Então, antes de falar da operação, eu quero resgatar isso. E aí, em conversas com empresários locais, teve um empresário local que acreditou no projeto, né? Tinha outros que acreditavam, mas que não tinham capacidade, que é o Michael, né? Hoje é o nosso presidente lá do Porto Pier, o Michael Marini, da construtora Maibelli, construtora incorporadora, nosso sócio. E ele trouxe outros 2 sócios, a Pantanal Negócios Imobiliários, uma imobiliária lá que lá estava instalada, e a R7 Participações, que é um outro empresário, que é médico, que tem vários negócios, né, empresas capitalizadas que toparam aceitar o desafio e vieram, né, com uma condição de aporte diferenciada para que a gente tocasse o projeto. São empresas locais. Tá? Isso, empresas locais. Tá? E, é claro, a gente sabe, aquela região de Santa Catarina, Itapema, Porto Belo, Balneário Camboriú, ali para cima Joinville, maior cidade do estado, para baixo um pouquinho Florianópolis, um pouquinho para dentro temos Blumenau, Brusque, cidades extremamente pujantes economicamente, mesmo proporcionalmente aos seus tamanhos, né? Temos a VEG lá, temos várias indústrias, o estado de Santa Catarina, de fato, cresceu muito, né? Então, não foi... eu não digo que foi difícil achar gente, é que às vezes as pessoas elas olham para o negócio e não acreditam. Não, beleza, mas... Pois é, mas será que a loja, será que vai conseguir botar a loja em cima? Será que alguém vai topar? E para mim era uma conta muito simples na minha cabeça. Eu tenho o metro quadrado mais diferenciado do mundo. Zé, o metro quadrado em terra não importa o preço. Tem quem pague e tem preço. O metro quadrado em mar só tem quem licencia e bota quatro licenças na conta. E nós fizemos isso em um ano e um pouco mais de um ano. E tivemos o nada ao pôr da Marinha, o contrato de concessão firmado com a SPU, a licença ambiental, primeiro a LAI, licença ambiental de instalação, e depois a licença ambiental de operação, né, para operar o pier efetivamente, aí depois que ele estava construído, e tivemos, claro, o contrato de concessão e o alvará de construção por parte da prefeitura, tivemos o PPCI dos bombeiros, enfim, tudo isso me cacifa para ter um metro quadrado no mar. Eu tenho um metro quadrado que o cara ele não olha para o mar, ele olha do mar para a costa. E quem vai lá enxerga o espetáculo que é esse tipo de vista, que hoje só tem quem tem barco. Então a população brasileira, como diz o Amir Klink, o brasileiro trata muito mal a borda d'água. O brasileiro, ele mal sabe ficar olhando para a água, que dirá entrar na água e olhar para dentro da terra. Então, não nos espanta que seja o primeiro pier turístico em modalidade de concessão da América Latina. Tem outros piers, plataformas pequenos, tudo, mas coisas públicas foram construídas que não tem o viés exploratório. Esse é o primeiro da América Latina. Não nos espanta que as pessoas vão lá para lá e lá só tirar foto e tá ótimo. E tem o consumo, o pier ele é livre, não precisa pagar ingresso, pessoal, vão.
Ah, mas eu vi isso, eu vi aquilo. Olha, pessoal, defeitos, falhas, melhorias, isso vão ser processos que a gente vai corrigindo ao longo do tempo. A gente pegou uma Lógico. obra de 36 meses e fez em 24. Uma obra de 20.829 metros quadrados em mar, entregamos em 24 meses. Então, assim, é claro que ajustes e melhorias elas vão acontecer. A própria roda gigante que a gente está instalando, deve ficar pronta até a metade do ano, ela por si só já é um empreendimento único. Ela é a segunda maior do Brasil, uma roda gigante nova. Ela veio importada direto e vai ser instalada em Itapema, maior que a roda gigante de Balneário Camboriú, tem 66 metros de diâmetro. Né? Vai ser um equipamento fantástico. Só a parte de infra dela são 1.200 metros quadrados para bilheteria, para tudo. Então, mais um marco. A gente tem um posto de combustível em licenciamento. Lembrando, hoje as marinas, elas em geral têm ponto de abastecimento. O que é o ponto? O sócio abastece, mas tu não vende para fora. Nós estamos licenciando um posto de abastecimento que tu pode comercializar combustível. Por quê? Porque as pessoas não têm onde abastecer seus barcos. Então, o Brasil inteiro, um país de dimensão continental, tem menos embarcações que a Flórida. Um dos 50 estados dos Estados Unidos. Claro, um estado muito voltado à área náutica. Então, olha como a gente... E por que a gente não tem esse apetite pelo mar? Eu digo que, assim, quando criaram o computador, o cara que criou o Macintosh, ele disse, isso aqui nunca vai passar de um ambientezinho. Tu criou uma demanda. Então, quando a gente cria a demanda, as pessoas... Ela não sabe que ela quer comprar aquilo, mas agora ela quer. Então, se tu criar espaço para botar embarcações, se tu criar espaços públicos de acesso dentro do mar, as pessoas vão frequentar. Elas não sabem que elas querem porque elas não conhecem. Então, a gente cria uma nova modalidade de negócio e que tem que ser espalhada pelo Brasil afora. E quem que vai ter mais lá? Você tem. Para o povo brasileiro. Pois é, então você já falou que você tem a roda gigante, você tem o hard rock, você tem academia, você tem lojas que eu sei, você tem posto de combustível. O que mais que vai ter no Pia? A gente tem vamos passar de 60 operações, tá? 60 A gente operações. startou com 54 e fomos incrementando, porque tem espaços que a gente consegue botar pequenas operações. Então, tem coisa para todos os tickets. Tem sorvete, pizza, chopp, vai ter casa de carnes, tem espaço de vinho, tem espaço de boteco, tem área de lazer para as crianças gratuita, com vários equipamentos gratuitos, para que as pessoas frequentem, quer deixar o filho brincando ali um pouquinho. Pô, então a gente fez uma coisa que é um equipamento turístico público e que, claro, quem quiser consumir tem uma carteira de opções, tem sushi, diversas, tem restaurante italiano, são diversas opções. E isso, Zé, porque a gente, claro, isso serve para pagar a conta, mas a gente entende que levar as pessoas, e aí essa é a premissa do projeto, né? Levar as pessoas para um equipamento público totalmente diferenciado é o coração do negócio. É gerar esse destino turístico, resolver o problema ambiental e o problema social. Bom, a forma de pagar isso é o retorno econômico, e aí a gente explorou isso, contratamos uma empresa especializada nessa área de montagem de mix de lojas, e aí assim, o pessoal vai dizer, aí a parte de lojas é um shopping em cima da água. Sim, de uma certa forma é um shopping sobre as águas, mas não numa modalidade shopping, é um boulevard, é um grande boulevard aberto, com circulação de vento, com possibilidades de passeio, tu não precisa pagar. Diferentemente de um shopping, que as pessoas costumam usar como, de forma até vulgar, é um shopping em cima d'água. Num shopping tu anda num ambiente fechado. Ali tu anda num ambiente que tu pega a brisa do mar, tu contempla a costa, pegar um pôr do sol. É fantástico. Vamos lá, né? Poxa, eu acho que a experiência de uma pessoa de ver, eu acho que você tocou num ponto importante, de ver a terra a partir do mar, né? E ainda tá lá passeando no boulevard, tá lá numa academia, tá lá fazendo o seu lanche, seu almoço, seu jantar no Hard Rock. É fantástico isso. Mas eu queria ir para um outro caminho agora, Rafa. Como é que você, que tem uma empresa focada em infraestrutura, estradeiro, né? Resolve começar a trabalhar com pier turístico, com a Orla de Porto Alegre, revitalização, que é um assunto que também eu pessoalmente gosto demais. Qual foi essa visão? Eu sei,
Eu te conheço, imagino. Mas eu acho que eu queria provocar quem está nos assistindo. Qual foi essa guinada que o Rafael deu na sua empresa para esse outro tipo de mercado? Assim, Zé, primeiro que a gente tem que fazer o que a gente gosta. Hoje eu trabalho em 7 entidades, entre elas a CEBIC como vice-presidente, o CCPOT como presidente e as outras já nominadas aí por ti na abertura. Eu estou em 17 conselhos. Recentemente fui convidado para o conselho mais honorário da minha vida, que é para ser membro irmão da Santa Casa de Misericórdia. A Irmandade é o conselho de administração da casa, quer dizer, um trabalho social maravilhoso. Vou poder contribuir para melhorar a qualidade de vida, recuperar a saúde de milhares e milhares e dezenas, centenas de milhares de pessoas que passam pelo maior complexo hospitalar do Rio Grande do Sul, que é o Complexo Santa Casa de Misericórdia. Então, dia 7 de abril, vou ser empossado. Estou em 17 conselhos, estou em 8 comitês. Eu trabalho muito para o coletivo porque eu gosto disso. Primeiro, tu tem que gostar do que tu faz. E segundo, eu venho da área técnica. Eu sempre fui apaixonado por obra, apesar de hoje estar cada vez menos podendo estar no dia a dia das obras. Então, assim, a gente tem aqui, por exemplo, no Rio Grande do Sul, o maior contrato da história de macrodrenagem do estado do Rio Grande do Sul, onde a gente tem uma contratação integrada aqui em Porto Alegre, mais de 150 milhões de contrato, que é um RDCI, que eu sou o responsável técnico de projetos e das obras. A Orla do Guaíba é um projeto que foi uma licitação comum, a gente não se envolveu com o projeto, é um projeto do ex-governador, falecido governador do Paraná, o Jaime Lerner, né, um arquiteto que dispensa comentários também, fez todo esse projeto conceitual de revitalização da Orla, e a gente participa disso. O que eu gosto, assim, Zé? Quem está na infraestrutura gosta de pavimentar caminhos, ligar CPFs e CNPJs. Isso gera razão, isso aproxima pessoas, isso conecta pessoas físicas e jurídicas. Mas a gente gosta de sanear vidas, levar água tratada, coletar o esgoto, tudo isso é melhora de qualidade de vida. Mas mais do que isso, eu comecei a entender no meio do caminho que trabalhar com outras áreas que gerassem novos tipos de valor agregado para as pessoas faria sentido. Então, revitalização de espaços públicos é uma coisa que é muito importante para os municípios. O município como Porto Alegre, ele estava carente de praças, não de praças em quantidade, mas em qualidade. Então, a Orla do Guaíba vem como um projeto que a gente brigou muito, vencemos a licitação com muito desconto, mais de 20% de desconto, e conseguimos entregar em tempo recorde a obra durante a pandemia. E aí tem a maior pista de skate da América Latina, são 6.268 metros quadrados de pista, são 29 quadras poliesportivas totalmente gratuitas, beach tênis, grama sintética, a mesma do Santiago Bernabéu, da empresa italiana Limonta, a mesma grama que o cara joga no Santiago Bernabéu, ele joga na Orla do Guaíba, de graça. Então, tudo isso a gente trouxe experiências para que o povo possa usufruir. Os governos têm que oferecer qualidade de vida. E isso, para mim, é uma razão de estar buscando funding. Na nossa última reunião que tivemos ali, que eu falei muito de funding, é para isso. Não é só para pavimentar a estrada. Mas também, quando a gente faz um acesso municipal de uma rodovia, de uma cidade que não tem acesso asfáltico, a gente muda a vida de milhares de pessoas que, para sair dali e ir para uma escola ou para um hospital em outro município, levavam 1 hora, 2, 3, e agora vão levar 15 minutos. Olha a mudança de qualidade. E aí essa área marítima sempre foi uma paixão minha, na URGS, eu sou filho da URGS, formei em Engenharia Civil na Federal do Rio Grande do Sul, ele tem várias áreas de concentração e uma delas é um dos institutos, talvez o mais renomado do Brasil, o Instituto de Pesquisas Hidráulicas, e eu fiz praticamente todas as cadeiras possíveis dentro do IPH, cadeiras que, assim, eu fiz sozinho, praticamente, era eu e mais um aluno, né, porque as pessoas não tinham procura para cadeira, inclusive de engenharia costeira. Depois fui me especializar em engenharia portuária, porque essa área também, e aí já olhando com o viés econômico Brasil, ela é uma área que movimenta economias mundiais, economias fortes, tem áreas portuárias fortes, movimentam cargas, porque o transporte mais barato possível é o marítimo, e é o que nos traz mais competitividade. Então fez sentido começar a olhar para isso. E a Orla do Guaíba foi o primeiro passo. E aí, depois disso, a gente começou a enxergar outras oportunidades, veio o pier, e quando vem o pier, a gente começa a olhar para a costa diferente. Começar a olhar não só para aquilo que vai até a costa, mas começar a atravessar a linha do mar e olhar para dentro do continente. E aí a gente viu o tamanho da demanda, Zé, que o Brasil tem por obras costeiras. Mas deixa eu te dizer, Rafa, isso que você está colocando, e aproveitando o teu entusiasmo,
essa coisa de falar com o coração, falar com o corpo, a respeito de toda essa vontade que tem de fazer, é que eu vejo muito companheiro nosso reclamando da vida, que a obra tá ruim, que não tem, que não sei o quê, coisa e tal. Quando, na verdade, eu imagino e vejo que, de alguma forma, cada dia mais a nossa atividade tem que conectar com o cidadão. O cidadão tem que entender o quanto que a gente melhora a vida dele. A hora que a gente entender e o cidadão entender, a quantidade de obras que existirão no Brasil de oportunidade será uma coisa maravilhosa, porque isso não é invenção, é o que o mundo inteiro faz. A gente tem uma participação no PIB da construção, no PIB Brasil, metade de economias desenvolvidas, onde já tem praticamente tudo feito. Mas por quê? Mas porque eles perceberam, e aí você, quando você coloca, eu não sabia da macroordenagem, mas quando você coloca a orla, você coloca a revitalização do centro, você coloca o pier, são oportunidades que surgem fora da caixinha. Eu acho que isso é um enorme do mercado que a gente pode ajudar a população, independente de gerar receita e bem-estar para todo mundo. Perfeito. Assim, tu falaste uma obra também que a gente acabou de entregar ela faz alguns dias, a revitalização do Centro Histórico de Porto Alegre. Ninguém queria mexer naquilo porque aquilo é uma bomba, são várias bombas relógio embaixo do pavimento. É tubulação velha, é tudo de velho que existe. E mexer no centro é mexer. Aqui no Centro Histórico de Porto Alegre transita entre 350 e 400 mil pessoas por dia. Então, tu fazer uma obra de revitalização urbana num centro histórico com 400 mil pessoas passando é tu trocar o motor e os pneus do carro com ele andando lombo acima. Então, é uma coisa extremamente complexa, não pela complexidade da engenharia, mas pela complexidade logística. Então, a gente começa a entender que faz sentido, e aí tu tocaste num ponto que eu super defendo, Zé, que é o seguinte: não existe economia mundial que tenha crescido sem investir em infraestrutura. E aí, quando eu falo infraestrutura, eu me refiro a tudo. É estrada, é saneamento, é drenagem, é iluminação, é gás, é ponte, é túnel, é barragem, é todo o complexo de infraestrutura, e as infraestruturas também urbanas, como hospitais, escolas, etc. Não existe podemos pegar qualquer case de economia. Olha o que a China, né, investe em infraestrutura, olha o que os Estados Unidos investiram, Japão pós-guerra, Alemanha pós-guerra, Coreia nos últimos dos anos 70 em diante. Quer dizer, os países que eram tão pequenos quanto o Brasil, em termos de infraestrutura, de qualidade de infraestrutura, hoje são países gigantescos em PIB. Um exemplo, Zé, o Japão tem 381 mil quilômetros quadrados. O Rio Grande do Sul tem 277 mil quilômetros quadrados. O Japão é 40% maior que o Rio Grande do Sul e o PIB dele é o dobro do Brasil. 4,6 trilhões de dólares contra 2,3 trilhões de dólares do Brasil, que é um país continental. Por quê? O nosso foco é exportar commodity, né, com toda a riqueza que a gente tem e não industrializar. Então, a infraestrutura ela é essencial para industrialização. E aí vem para a nossa industrialização, não só da construção civil, que a gente está muito carente, a gente industrializa 6, 7% da nossa construção no Brasil hoje, como também da própria construção pesada, que a gente perde competitividade, a gente aumenta o custo de produção. A gente poderia produzir mais infraestrutura com o mesmo recurso, a gente poderia produzir mais habitação com o mesmo recurso, se a gente tivesse mais tecnologia. Não, eu acho que isso, infelizmente, Rafa, essas coisas a gente, entre nós dois aqui, a gente ficaria o resto do dia batendo papo sobre isso, né? Claro. Mas eu queria te provocar uma outra coisa. Eu vejo você, a experiência não é a tua, que eu fiz esse convite a você. Eu sei da tua grandeza, da tua vontade de desenvolver, teu espírito coletivo, né? De pensar, eu acho que a experiência nas enchentes do Rio Grande do Sul foi uma experiência na qual você arregaçou a manga e foi lá ajudar todo mundo. Você arriscou até a tua própria empresa. Eu sei disso porque eu efetivamente me preocupei na época, você sabe disso, a respeito de como você trabalhou para salvar tudo aquilo que estava sendo feito lá. Mas eu queria de você agora uma mensagem aos nossos empresários de como que eles devem se comportar sobre isso. Ao invés de ficar limitado a fazer obra A, B, C ou D, né, como é que eles buscam oportunidades para que amplie esse
esse leque de oportunidades e que a gente seja parceiro do cidadão, né, que o cidadão entenda a importância que nós temos para melhorar a qualidade de vida dele. A primeira coisa, assim, o empresário que está nesse setor ele tem que acreditar, porque é um setor extremamente duro. É atraso de pagamento, é leis muito rígidas, tudo vale para o público e nada para o privado. Mas a primeira mensagem que eu deixo é não desistir do Brasil. A gente tem um país que ele é espetacular. Né? Então a gente diz, o Brasil é muito ruim. Ele é muito ruim, mas tem outros muito piores. Muito, e a grande maioria. E o Brasil tem riqueza, tem capacidade, tem pessoas maravilhosas. A gente não pode desistir. E um caminho para isso, Zé, que eu sempre dou, é o associativismo. Isso eu aprendi na minha vida recente. Quando eu comecei a presidência do CCPOT em 2021, eu vim entender a grandiosidade do associativismo. Não é todo mundo que tem essa capacidade e esse tempo, essa disponibilidade e até essa vocação para se dedicar ao todo. Mas não desvalorizem aquilo que gera resultado efetivo. Sozinho a gente chega mais rápido, juntos a gente chega mais longe. O associativismo, ele permite representatividade, ele permite atingir pontos que o ser humano, que o empresário individualmente não atinge. E a gente desvalorizar as entidades, como por exemplo a CEBIC, que briga há quase 70 anos pela construção brasileira, não só desvalorizar, mas relegar aquilo que ela faz de bom, é a gente não entender que todas as mudanças estruturantes que acontecem no Brasil têm o dedo, a mão, a perna e a cabeça das entidades, das grandes entidades, Confederação Nacional da Indústria, do Comércio, do Agronegócio, CNI, CNA, CNC, CEBIC, que é a entidade mais forte de construção no Brasil, que tem um respaldo gigantesco. Nós mudamos, trabalhamos forte para mudar leis, para trazer segurança jurídica, para trazer preços justos, para trazer condições de funding melhores. Né? Minha Casa Minha Vida nasce da CEBIC, né, Zé? Sabe muito melhor que qualquer outra pessoa nesse país o nascedor disso, e nasce com um funding ridículo para hoje chegar a um funding de quase $500 bilhão entre SBPE e FGTS, que são as principais fontes de financiamento. Então, tudo isso, pessoal, quando a gente olha assim, às vezes, hoje o cenário está assim, isso não nasce de graça. Isso nasceu do tempo de pessoas que estão se dedicando muito para isso. Então, assim, valorizem o associativismo, mas pensem no país e no futuro que vocês querem para os filhos de vocês. Mas eu não tenho filho. Então, para os filhos do teu irmão, do teu sobrinho, do teu vizinho. Se a gente não trabalhar por um mundo melhor, a gente não consegue atingir o nosso objetivo real. E investir em infraestrutura é o único caminho possível para a gente chegar a um país minimamente desenvolvido. E aí, não adianta, Zé, eu fazer 1 milhão de unidades de Minha Casa de Minha Vida se eu não tiver nem esgoto, nem água, nem rua, nem luz, nem gás. Então, assim, são etapas preliminares. O nosso setor da construção, ele é a infraestrutura do Brasil. Nada se desenvolve sem infraestrutura. Então acreditem no nosso setor. Não vão para qualquer setor porque aquele setor dá dinheiro. O cara tá ganhando dinheiro fazendo aquilo. Pior erro que a gente pode cometer. Façam o que vocês gostem. Descubram as suas vocações dentro dos seus setores de infraestrutura, de construção civil ou de ambas as partes. Entendam como vocês podem gerar valor agregado e vão atrás. E isso dá trabalho. Dá trabalho. Dá trabalho, a gente abdica de família. Aliás, eu tenho uma esposa que é espetacular, eu sempre faço uma homenagem justa a ela, porque ela suporta as minhas ausências. Tenho 2 filhos maravilhosos, um de 1 ano e um de 5, que eu morro de saudade quando eu piso fora de casa, que são a razão da minha existência, mas eu faço isso por eles, porque eu sei que eu estou gerando valor agregado para vidas, e a infraestrutura e a construção civil geram valor agregado para o ser humano. Né? Aqueles princípios basilares constitucionais de condições mínimas de habitação, de saneamento, de dignidade, quem fornece é o nosso setor. Então acreditem que a gente vai conseguir, através disso, melhorar o nosso país. Apesar de tudo que a gente vê de insegurança jurídica, de escândalos, de coisa de banco, mas não sei o que, é o petrolão, é isso. Vamos acreditando e vamos votar os políticos que a gente julga honestos e vamos trabalhar para que isso aconteça. Se a gente não pensar daqui 20, 30 anos, a gente vai viver na mesmice do a cada 4 anos, revisita, e a gente fica num ciclo infinito de falta de avanço e de falta de futuro. Temos que pensar em planos de Estado e não de governo. É isso que eu diria. Rafa, queria te agradecer demais, e esse teu depoimento final aqui demonstra exatamente como é você, teu espírito, a vontade que você tem nas coisas. Eu acho que é de pessoas assim que o Brasil precisa. Você é jovem
e tem muito ainda a entregar para esse nosso país, para o setor da construção, para o setor da infraestrutura. Muito obrigado por tudo, obrigado por ser essa pessoa maravilhosa aí que tanto tem nos apoiado. Agradeço Obrigado, demais a participação aqui conosco. Para mim é um prazer enorme estar aqui, sempre à disposição. Se é para contribuir, me chama. Se é para estragar, tô fora. Um grande abraço, querido. Obrigado, Um abraço Rafa. a todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.